Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Reunião de obreiro é bom porque todo mundo tem a Bíblia, todo mundo acha rapidinho e todo mundo conhece a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3 em diante, está escrito assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Você crê nesta palavra? Então esse final do versículo é para você. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Você foi constituído sacerdote do Deus Altíssimo. Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, continua glorificando. Faz esta fonte de água viva que está no teu ventre, faz saltar para a vida eterna. Porque debaixo do trono de Deus tem um rio d'água viva, claro como cristal. E quando a fonte da água viva que está no teu ventre saltar para a vida eterna e se fundir com o rio d'água viva que está debaixo do trono de Deus, então você e Deus passarão a ser uma só pessoa. Você estará cheio do poder, da virtude do Espírito Santo. Isso dá glória, glória, glória. Senhor Deus, que agora a Tua palavra venha sobre a igreja, sobre o corpo de obreiros, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, porque a Tua palavra nunca cai por terra, a Tua palavra nunca volta vazia, antes ela prospera naquilo para o qual está sendo enviada. Então agora, que a Tua palavra vá e prospere, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Nós estamos numa reunião especial de obreiros e o tema desta mensagem é essa separação que nós queremos fazer conforme o Espírito Santo orientou na igreja primitiva. Quando os apóstolos reunidos sentiram da parte do Espírito Santo de separarem 7 homens, veja a exigência para essa separação: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Você sabia que o Senhor Jesus, quando estava com 12 anos de idade, e ele sumiu ali em Jerusalém, a Maria preocupada, o José também, onde está o nosso filho? E voltaram para procurá-lo, e quando encontraram um menino ali no meio dos doutores da lei, no meio dos escribas, entre os príncipes do templo, Jesus estava conversando com eles de igual para igual. Então Maria foi lá e deu uma bronca, como uma mãe daria. Lógico, qualquer mãe daria uma bronca no seu filho. Meu filho, nós estamos preocupados, você desapareceu, não falou onde estava, e a gente te procurando por toda parte, e você estava aqui sem se preocupar conosco. A sua mãe preocupada, o seu pai José preocupado. Aí o Senhor Jesus deu aquela resposta: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que me convinha cuidar dos negócios do meu pai? A igreja é um negócio, mas não um negócio comercial. Não é um negócio mercantil.
E também não é um negócio qualquer. A igreja, os negócios a que se refere o Senhor Jesus e a que se referem aqui os apóstolos quando disseram: vamos constituir esses 7 varões sobre este importante negócio. Eu te declaro, obreiro e obreira, não existe na face da terra empreendimento mais importante. Não existe negócio mais importante do que fazer a obra de Deus, do que cuidar dos negócios do Pai. Jesus se ocupou desde a meninice dos negócios do seu Pai. E um dia Ele nos transferiu esse negócio. Ele disse: assim como o Pai me destinou o reino, também o destino a vós. E nos constituiu sobre este negócio. E permanentemente precisamos constituir pessoas sobre este importante negócio. E por que o Espírito Santo deu este número e esta estratégia para a igreja primitiva? Deus deve pretender alguma coisa com essas 7 pessoas. Ali na igreja primitiva, quando houve aquela separação, e aqui estão os nomes dos 7 que foram separados e apresentados, você vê logo de cara falando de Estevão e em segundo lugar de Filipe. Sobre Estevão, grandes qualificações, muito bem, porque procedia, talvez por ele ter tanta virtude, é que acabou sendo escolhido para ser o primeiro mártir da igreja cristã primitiva. Mas aqui menciona Filipe, em segundo lugar, como mais um que estava ali no meio. E quem foi Filipe? Este Filipe, um dos 7 que foi separado primeiramente como diácono. Ele estava lá, junto com os apóstolos, para fazer o que na igreja? Para servir a ceia, para fazer aquele trabalho de, talvez, limpeza do templo, organização da igreja, aquele trabalho mais enfadonho e mais humilde dentro da igreja. Porém ele estava lá, feliz da vida, fazendo aquele trabalho humilde, mas contente. Por que Filipe estava contente? Porque ele dizia consigo mesmo: não importa que eu esteja aqui na igreja catando os papelzinhos do chão, não importa que eu esteja aqui na igreja lavando o banheiro, o que me importa é que eu sou um dos 7 que foi escolhido pelo Espírito Santo. Ele estava feliz com a obra que fazia. E aí começou aquela perseguição em Jerusalém, começaram a prender as pessoas que acreditavam em Cristo, e com exceção dos apóstolos, todos os outros foram dispersos, mandados embora de Jerusalém. Filipe também. Filipe falou: opa, eu vou escapar, já mataram o Estevão, eu não vou ser o próximo. O Estevão era um santo. Aquele lá era um santo. Ele teve até a visão na hora que ele estava morrendo, a hora que atiravam as pedras nele, ele estava vendo Jesus em pé à direita do trono de Deus. Aquele era um santo. Mas é melhor eu dar no pé. Eu falei: eu vou correr para um lugar onde eu sei que judeu não entra. Eu vou para uma terra que os judeus sabem que é uma terra anátema, uma terra que eles consideram imunda. Então ele correu para Samaria. Eu falei: eu tenho certeza que aqueles fariseus de Jerusalém que se acham muito santos e que odeiam os samaritanos, eles não vão nem colocar o pé aqui em Samaria para perseguir qualquer crente. É aqui que eu vou ficar. Filipe não era bobo. Estando em Samaria, ele ficou olhando aquele lugar, sabendo que era um lugar amaldiçoado, dominado por demônios, e ele contemplando o sofrimento daquela gente. Um dia Filipe não se conteve e ele começou a pregar ali em Samaria. Não sei se ele foi para a praça, eu não sei, eu só sei que ele começou a falar de Jesus. E ele, para provar que Jesus estava vivo, esse diácono Filipe começou a dizer: olha, me tragam aqui os doentes, me tragam os endemoniados, me tragam aqui os cegos, os mancos, aleijados, leprosos, tragam aqui que vocês vão ver que o Jesus que eu represento, ele está vivo e está comigo. E começaram a trazer aquela multidão de gente endemoniada. Veja o que aconteceu com o diácono Filipe, capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz,
e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O diácono Filipe foi lá no lugar amaldiçoado e botou o diabo para correr, começou a curar os doentes em nome de Jesus Cristo. Samaria, que foi tão rebelde até com o próprio Senhor Jesus, que não permitiu nem que ele pousasse ali uma noite, porque ele era judeu e estava vestido como quem ia para Jerusalém para a festa. Os samaritanos não deixaram Jesus nem pousar ali. Agora estão dobrando os seus joelhos, confessando Jesus como Salvador, e estão se batizando nas águas, e não é com o apóstolo Pedro, nem com o apóstolo João, nem com o apóstolo Paulo, nem com qualquer outro grande pregador, mas apenas com o diácono Filipe, um homem que fazia um trabalho humilde dentro da igreja, mas que podia abalar aquela cidade, os alicerces do inferno, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem preparado pelo alto para fazer uma grande obra. Nós estamos querendo 7 pessoas como Filipe. A vida de Filipe está gerando comentário até agora, porque Filipe era só um diácono, mas ele valia por 7.000 obreiros, porque ele fez Samaria se dobrar aos pés de Jesus Cristo. Queremos obreiros que façam a diferença. Qual foi a carreira do diácono Filipe? Você viu que ele foi lá para Samaria e arrasou, né? Fez um trabalho tão grande que Pedro e João lá em Jerusalém falaram: vamos para Samaria, que lá a obra está fervendo. Nós queremos ter essas notícias a teu respeito. Queremos dizer, vamos lá olhar, porque olha o avivamento que está acontecendo ali através daquela pessoa que era só uma diaconisa, que era só um diácono. Nós queremos ir lá ver o que está acontecendo. Pedro e João foram pessoalmente e realmente todo mundo queria se batizar. Toda a cidade se dobrando aos pés de Jesus. O que aconteceu com o diácono Filipe depois disso? Nós temos outros relatos sobre a sua vida, mas eu digo mais assim para frente. Mais na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, veja comigo aqui, Atos capítulo 21, quando se menciona outra vez o Filipe. Atos 21, versículo 8. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe começou como diácono. Ele era um dos 7. Mas aí um dia, eles vão se hospedar na casa de uma pessoa em Cesareia. Aquele homem que tinha feito uma obra tremenda em Samaria, onde ele estava agora? Em Cesareia. O que ele estava fazendo em Cesareia? Ele estava colocando aquela cidade de joelhos também. Estava fazendo todo mundo se render. Ele se tornou um grande evangelista. Se tornou um grande homem de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu gosto de falar, mas eu nem comecei ainda. E me preocupa esse relógio, esse horário. Mas eu vou passar rapidamente, porque não é só isso que o Espírito Santo pediu para passar. Então eu vou ser rápido, tá? Eu vou ser rápido para você pegar qual é o plano de Deus, para o pastor também entender por que essa estratégia do Espírito Santo. Então vamos correr pela palavra agora, porque o tempo avança, o relógio não para. Quando Deus, aqui na terra, colocou aquele casal no Jardim do Éden, um casal que teve 2 filhos. Você sabe que mesmo a população sendo pequena, aconteceu o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. O índice de homicídio naquela época era mais alto do que hoje, porque havendo só 4 pessoas na terra, um matou o outro, quer dizer que a violência ali era 50%, né? No mínimo. Então era um índice alto de violência. Caim desencadeou essa violência matando seu irmão Abel. E ele fugindo, ele foi cuidar da vida dele, o tempo foi passando e ele constituiu uma outra civilização, uma civilização materialista que só trabalhava
com instrumentos, com tendas, com gado, com música. Uma civilização que se preocupava só com as coisas do mundo. Essa foi a civilização que Caim nos deixou como herança. Mas Deus queria provocar uma reação, porque Deus não criou a terra para entregar para o ímpio. Deus não criou a terra para que Caim dominasse. Então Deus teve que fazer uma reação ali. Então novamente Adão e Eva se relacionam e nasce um filho. E eu quero que você veja isso, como que Deus usa o 7, o número 7, sempre que Ele quer começar um avivamento, uma renovação. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Como que Deus começa uma reação? Ele arruma uma pessoa que vale por 7. E esse 7, então, arruma uma pessoa, gera uma pessoa chamada Enos, que nasce com o coração aberto para as coisas de Deus, totalmente contrário àqueles filhos de Caim, que só pensavam nas coisas do mundo. Enos começa a glorificar a Deus, começa a invocar a Deus. Foi uma coisa pessoal de Enos, mas quem gerou Enos foi Sete. O que Deus vai fazer através desses 7 que nós queremos? Deus vai gerar filhos que invocarão o seu nome glorioso sobre a terra. Pessoas que vão começar a invocar o nome do Senhor. E ali Deus começa um novo povo através de 7. Pessoas tementes. Mas as duas civilizações convivem juntamente, a de Caim e a de Sete. Uma invoca as coisas do mundo e a outra invoca as coisas do alto. Não há equilíbrio. Os ímpios se multiplicam mais rapidamente, porque para fazer a maldade não é preciso compromisso moral, nenhum compromisso ético. Quer dizer, os filhos das trevas se multiplicaram mais rapidamente, até que chegou um ponto que aquele pecado chegou até o céu. Deus falou: eu vou acabar com tudo. Deus agora vai acabar com tudo, vai reagir. Porque Ele não criou a terra para entregar para o ímpio. Amém, igreja? Então Deus vai reagir novamente. Ele vai provocar um dilúvio sobre a terra. Ele vai provocar uma mortandade muito grande. E novamente Ele vai escolher 7 pessoas. Veja comigo, Gênesis capítulo 7, versículo 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Conte quantas pessoas são. Noé, seus 3 filhos, 4. A mulher de Noé, 5. E também as mulheres dos seus filhos. 7 pessoas estão agora começando uma nova civilização. E Deus ainda disse no versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. Olha, Deus quer diminuir os imundos e aumentar os puros. Deus está querendo que a terra tenha uma força maior do bem do que do mal. Quer dizer, dos limpos do que dos impuros. Até nos animais Deus escolheu isso, mostrando o seu desejo de que a terra seja cheia de coisas boas. E o versículo 3, Deus diz assim: também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Então Deus deu esse novo início, escolhendo 7 pessoas que com Noé iriam novamente colonizar a terra. 7 animais puros, de 7 em 7. 7 aves puras, de 7 em 7. Animais impuros, de 2 em 2. Deus não quer extinguir totalmente as coisas ruins, elas têm que conviver. Então Deus, Ele quer prevalecer com as coisas boas. Então Ele novamente dá um novo início para reiniciar. Ele quer reiniciar com 7. O que você está vendo hoje na terra, amado? Seja franco. O que você está vendo, minha querida, neste mundo de hoje? Você pode dizer que este mundo está uma maravilha?
Eu tenho certeza absoluta que se nós compararmos esta nossa geração com aquela geração do dilúvio, a única coisa que se assemelha é que a geração atual não busca Deus. Mas os nossos pecados, os pecados desta geração, deixaram a geração antediluviana muito para trás. Hoje você vê aberrações que não têm nem cabimento, coisas inacreditáveis acontecendo no planeta inteiro. Você imagina a quantidade de pecados que está subindo até o trono de Deus, e isso cheira mal diante do Senhor. Deus, ele está num lugar altíssimo por causa disso, porque ele não suporta o cheiro de imundície dessa terra. Agora Deus de lá do alto, vendo que a terra está novamente dominada pelo ímpio, pela maldade, aqui o diabo reinando, fazendo e acontecendo. Você vê os desfiles de carnaval, o que mais tem é fantasia de capeta, o que mais tem é fantasia de diabo. Nos salões a mesma coisa. O mundo está dominado pelo ímpio. E então, Deus vai ficar lá no trono dele tampando o nariz para este nojo e cruzando os braços? Não, Deus vai levantar 7 pessoas de cada igreja. Deus vai levantar 7 homens, 7 mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a diferença neste tempo. Deus não está de braços cruzados, Deus reage. Estamos nos aproximando de um momento trágico, e mais do que nunca Deus está preparando uma reação. Por isso que o Espírito Santo está nos dando essa palavra. E eu quero te mostrar uma coisa muito interessante, naquela segunda multiplicação de pães que Jesus fez, que está em Mateus capítulo 15, versículo 34. Jesus vê uma grande multidão na frente dele, tem compaixão daquela multidão, e ele quer saciar a multidão antes de despedi-la. Ele não quer mandar ninguém embora vazio. Aí Jesus pergunta assim, e Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Eu quero te mostrar aqui que os pães, cada pão representa um obreiro. Quantos pães são? 7. Quantos peixinhos? Um pouquinho só. 7 pães e um pouquinho, poucos peixinhos. Onde cada peixinho representa o quê? Uma alma. Porque Jesus, quando estava passeando pela margem da praia do Mar da Galileia, ele viu ali os pescadores e chamou a cada um deles. Mateus 4,19. O que foi que Jesus disse? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Cada peixe representa uma alma. Nós somos o pão. Mas ali Jesus está vendo, para esta multidão, o que tem? 7 pães e uns poucos peixinhos. O que Jesus vai fazer agora? Para multiplicar, para alcançar aquela multidão faminta, necessitada. Versículo 36. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. O que foi que Jesus fez? Pegou aqueles 7 pães e abençoou. O que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida? Com esses 7, Ele vai abençoar para gerar uma grande multiplicação, para saciar a multidão que está faminta, a multidão que está necessitada. Jesus vai abençoar essas 7 vidas. E o que aconteceu? 4.000 pessoas foram saciadas e recolheram quantos cestos? 7. Por que ele recolheu 7? Porque poderia repetir novamente aquele portentoso milagre, porque ele estava novamente no número da perfeição. Ele estava fazendo uma obra perfeita. Faça a conta, divida 7 pães para alimentar 4.000 pessoas. Então, cada pão alimentou quantas pessoas? Eu tenho esse cálculo aqui: 571 pessoas. Mateus 16:10, Jesus diz assim para os discípulos: vocês não se lembram nem dos 7 pães para 4.000?
e de quantos cestos levantastes? Então, cada pão alimentou 571 pessoas. E quem tenta imitar essa estratégia é o diabo. Veja em Mateus capítulo 12, versículo 45. Jesus diz que quando o espírito mau sai de um homem, ele anda por lugares áridos e não achando repouso, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Essa geração que nós estamos presenciando e fazemos parte dela, não estamos aqui para dizer: ai, que nojo do mundo, quero sair do mundo. Não, obreiro. Deus te plantou exatamente nesta geração má e perversa. Cada ímpio tem 7 demônios dentro, mas cada obreiro, cada um de nós aqui tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós valemos por cada 7 ímpios e muito mais ainda. Nós temos como combater a estratégia do diabo. Quando Jesus ressuscitou, você nunca prestou atenção que ele apareceu primeiro a Maria Madalena, uma mulher? E você reparou que a Bíblia faz questão, o Evangelho faz questão de mencionar quem era aquela mulher? Veja, Marcos capítulo 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Por que Jesus, saindo da sepultura, apareceu primeiro para esta mulher? Jesus tinha expulsado 7 demônios dela antes da cruz. Agora, depois da cruz, depois do Calvário, ele aparece primeiramente para esta mulher que tinha 7 demônios. Por quê? Porque Jesus ressuscitado, recebendo todo o poder no céu e na terra, procurou aquela mulher que representava o domínio de Satanás no mundo. E Jesus estava comunicando ao inferno: demônio, nunca mais se atreva a entrar numa pessoa que eu libertei, porque eu ressuscitei dos mortos para garantir vida e vida de verdade. Nenhum demônio pode voltar a habitar em Maria Madalena. É uma estratégia para a libertação. Continuando, eu disse que ia seguir rapidamente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Pastor, Deus está dizendo: você não tem 7, nem 70, nem 700. Você tem 7.000 reservados pelo próprio Deus para este tempo da graça, para este tempo glorioso. Deus vai te mostrar quem são. Agora nós vamos, igreja, confirmar todo esse plano. O plano é este. Veja, para finalizar, Mateus capítulo 9, versículo 37. Jesus, ele está vendo aquela multidão que anda errante, desgarrada como ovelha que não tem pastor, e Jesus está compadecido. E ele vê que falta gente para trabalhar, né? Esse era um problema que já existia na época de Jesus. Jesus, ele não conseguia alcançar todas as aldeias, ele não conseguia percorrer todo o território de Israel. Ele tinha dificuldades e ele sentia compaixão, porque ele sabia que bastava alguém chegar ali anunciando o reino de Deus, e as trevas iriam embora, os doentes seriam curados, os possessos seriam libertados, aqueles que estavam arruinados seriam restaurados. Então Jesus sabia que o único problema era obreiros, a falta de obreiros. Então ele diz aos seus discípulos, versículo 37, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, ele quer salvar. Falta obreiros para anunciar que ele é o Salvador. Mas obreiros como Filipe, cheios do Espírito Santo.
Obreiros que digam assim para as pessoas lá fora: olham, venham aqui, vou provar para vocês que Jesus Cristo ressuscitou e Ele habita dentro de mim. Tragam aqui os enfermos, os doentes, os perturbados, os aflitos, que eu vou orar em nome de Jesus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Pessoas que vão estremecer esta terra, pessoas que vão fazer a diferença. É esse tipo de obreiros que nós queremos. Pessoas que vão fazer a obra do Senhor, e Deus tem que levantar. Sabe, Deus, Ele continua sendo Deus, ainda que hoje se cesse de pregar o Evangelho e todo o restante da humanidade vá para o inferno. Isso não vai alterar em nada a santidade e a grandeza de Deus. Ele vai continuar sendo o Altíssimo. Se para o inferno irem mais 1 bilhão de pessoas, isso não vai alterar nada. Quem é que sente muita compaixão, que chegou ao ponto de morrer pelas almas, de ter pena? São ovelhas que não tem pastor, falta pastor. Estão desgarrados, falta pastor. Quem é que teve essa compaixão a ponto de suportar aquela coroa de espinho rasgando a sua carne, o sangue jorrando, o seu nariz totalmente desfigurado pelos socos que havia levado, todo escarrado, inchado, machucado, torturado, ferido, sangrando? Quem que estava ali sangrando e continuava tendo compaixão e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? É Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua tendo compaixão, e Ele está dizendo: roga, igreja, roga ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Para Deus não vai alterar nada se mais 6 bilhões de pessoas irem direto para o inferno. Mas Jesus, Ele sente compaixão. A obra que Ele fez é tão gloriosa que basta alguém aceitá-lo, recebê-lo, crer nele, cumprir a sua palavra, as suas ordenanças, batizar, tomar ceia, etc., perseverar até o fim, que será salvo. É tão simples que Ele não se conforma que mais e mais pessoas continuem sendo mandadas para o Hades, para queimar por toda a eternidade num sofrimento que não vai diminuir em nada a culpa da pessoa. Jesus sabe que aqueles que são mandados para o Hades não sairão mais dali, ficarão ali eternamente, sofrimento eterno. A pessoa vai ficar 1000 anos queimando no Hades, e ela foi para lá porque era culpada, e depois de 1000 anos queimando, ela continua culpada do mesmo jeito. Todo aquele sofrimento não apagou um só pecado. A pessoa vai ficar 10.000 anos queimando no inferno, entrou ali porque era culpada, e depois de 10.000 anos sofrendo, rangendo os dentes, passando sede, queimando vivo, sendo devorado vivo pelos bichos, 10.000 anos depois a pessoa continuou com a mesma culpa, nenhum só pecado foi apagado. Ela vai ficar ali por toda a eternidade. Então Jesus sente compaixão dessas almas que estão perecendo, porque basta tão somente a pessoa confessá-lo como seu único, suficiente Salvador, e ela vai entrar no livro da vida do Cordeiro. É tão fácil, só precisa de gente para falar isso. Pastores que falem com as ovelhas, porque a pessoa ouvindo, ela crê e ela se salva, escapa da condenação. Mas a missão de rogar é da igreja, a missão é nossa. Então neste momento, igreja, vamos orar. Vamos nos colocar todos em pés agora. Nós todos vamos rogar ao Senhor da seara. Você quer ser um desses 7? Você fala já para Deus agora: meu Deus, me inclui entre esses 7 aí, porque eu vou desgastar a minha vida no Teu Evangelho. Eu quero ser este arauto que vai sair apregoando para esta geração que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Quem nele crer será salvo. Você quer ser incluído entre 7? Roga ao Senhor da seara. A obra está precisando de obreiros. 2000 anos depois de Jesus ter proferido essas palavras, nada se alterou. A seara é grande, está cada vez maior. Os campos já estão brancos para a ceifa, mas não há ceifeiros.
frutos estão caindo no chão e apodrecendo, perecendo, porque não tem ceifeiros, não tem ninguém para colher. Obreiro, obreira, hoje basta você levantar a tua voz numa praça pública e fazer apelo, e você vai ver quantas almas vão se render aos pés de Jesus Cristo. Você vai ver quantas pessoas vão se arrepender dos seus pecados. Os campos já estão brancos para a colheita. Você pode ser um dos 7. E se você rogar também a Deus, o dono da seara: Pai, me mostra para o pastor da igreja que eu sou um dos 7. Me mostra para o meu pastor que eu estou desejando ardentemente fazer a tua vontade, trabalhar na tua obra e buscar as ovelhas perdidas que estão errantes. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.